Bom dia! Neste segmento eu vou falar da segunda parte da escrita de um artigo científico que tem a ver com a geração de conteúdo. Em outras palavras, você já fez a estrutura do seu artigo, você já tem alguma ideia você tem uma ideia precisa das seções que você quer usar e você está agora querendo encher a linguiça, você está querendo o conteúdo de cada seção. E isso é uma dificuldade para muita gente, não se tem muita facilidade de escrever, você não sabe como iniciar, que frase usar, em que ordem colocar as ideias. Então eu vou dar algumas dicas sobre como isso pode ser feito. Então a primeira dica é que você deve escrever Então, a primeira dica é que você deve escrever de forma top-down. Você deve pensar na estrutura sem pensar nos detalhes. Pense de forma abstrata. E isso significa pensar nas grandes ideias primeiro e depois ir refinando. Como você programa? Você programa também refinando, provavelmente, através de iterações. Então, você vai escrever a partir de iterações. Você vai criar várias versões do seu artigo. A primeira versão ela vai ser bem pequenininha. A primeira versão vai ser de uma página só, talvez uma página e meia no máximo, em que você vai dizer quais são as seções que você vai usar e uma frase ou duas dizendo o que cada seção vai conter. A vantagem de fazer uma versão muito pequenininha assim é que você pode circular essa versão com seu orientador, com seus colegas, outros pesquisadores, e você pode obter feedback sobre o que está sendo escrito enquanto a coisa é pequena. Então, se houver alguma dica de como melhorar as coisas, você vai ter que mudar pouca coisa. Você consegue pensar melhor em cima de coisas pequenas do que em cima de um texto completo de 12, 15 páginas. Então, isso é a forma de ir escrevendo mais facilmente. Começar pequeno e ir crescendo através de várias versões. Pensando na estrutura sempre desde o início e ir acrescentando detalhes à medida em que as versões vão engordando. Agora eu vou mostrar aqui 4 versões de um artigo que eu escrevi dessa forma. Na realidade eu escrevo todos os meus artigos desta forma e eu tenho tido muito sucesso com essa forma de escrever e meus alunos têm achado também que é uma forma muito bacana de escrever. Eu tenho achado uma forma muito bacana de ler o que os alunos escrevem, porque quando antigamente os alunos escreviam tudo de uma vez e mandavam um texto mal escrito para mim, eu ficava com tanta preguiça de olhar aquela coisa ruim que eu deixava de lado, a leitura demorava, até que eu fizesse a leitura, demorava bastante. Então agora, quando o aluno me manda uma versão pequenininha, eu posso olhar na hora, discutir com ele na hora, fazer qualquer mudança na hora, e é muito mais simples. Então vamos ver agora 4 versões de um artigo que hoje eu considero fraco. Na realidade, esse artigo eu não estou mostrando como um exemplo de um bom artigo. Não é um bom artigo e, aliás, tem um exercício na página da disciplina para você criticar esse artigo e ver como é que esse artigo foge das lições que eu dei antes sobre como escrever. Então, por que eu estou usando esse artigo? Porque ele é um exemplo interessante de como escrever iterativamente, com iterações, pequena versão, segunda versão um pouco maior. Para isso ele serve bem, ele mostra como ir construindo um artigo através de várias versões. Mas realmente o artigo em si não é muito bem estruturado, tem muitas falhas e, aliás, é um artigo que nem foi publicado. Nós submetemos esse artigo, eu e meus coautores, ele não foi aceito e acabou sendo publicado como relatório interno do departamento. Mas é um exemplo interessante para você examinar sobre a construção a partir do pequeno, chegando a um produto final. Vamos ver a primeira versão. Ok, aqui está a primeira versão. Vocês podem ver que eu tenho um título aqui e
eu vou explicar muito rapidamente de que se trata, de que trata o artigo. O artigo tenta criar um framework para avaliar o impacto no negócio de coisas que ocorrem na TI. Então, quando uma empresa tem uma infraestrutura de TI, hardware, software, aplicações, serviços oferecidos para os clientes da empresa ou então os funcionários internos da empresa, quando a TI quebra, quando as coisas não vão mal na TI, tem um impacto no negócio, não tem um impacto apenas na TI. O negócio deixa, por exemplo, de vender, deixa de fazer o seu marketing, a sua pesquisa, assim por diante, seu desenvolvimento, a produção, a fábrica para. Então, esse framework tenta capturar o efeito que a TI tem no negócio. A gente chama isso, na época a gente chamava isso um Business Impact Management Framework. Hoje eu chamaria isso, usando a terminologia de hoje, seria um Business Driven IT Management Framework, ou BDIM, Business Driven IT Management. Então, o que você pode ver aqui? Você pode ver que não tem abstract. Não tem abstract, certo? Deixa eu usar uma ferramenta aqui para mostrar aqui. Então, o abstract está aqui, mas ele não foi escrito, como você pode ver aqui. Eu tenho uma introdução. Eu tenho o título da sessão Introdução. E eu tenho uma pequena descrição do que tem o que deve ter aqui dentro, quer dizer, um parágrafo curto que diz o que tem aqui dentro e mais nada. E se eu descer, se eu continuar aqui, você vai ver que eu tenho o título da segunda sessão, o título da terceira sessão, e para cada uma eu tenho um pequeno parágrafo dizendo o que tem aqui dentro, o que terá depois aí dentro. Eu tenho a quarta sessão, as subseções em 4.1, 4.2, 4.3, assim por diante. 4.7 é uma sessão grande, talvez tenha que replanejar esse artigo, porque tem muitas subseções aqui. Eu tenho as sessões 5, 6, as conclusões, as referências, mas você viu que em cada caso eu só digo o que eu vou ter. Por exemplo, dá uma olhada aqui nas conclusões. What have we achieved? What are the consequences? What will we do in the future? Então eu estou dizendo as três coisas que eu vou estar falando aqui, que eu vou escrever. Eu vou dar um sumário do que a gente fez, quais são as consequências, quer dizer, as grandes conclusões e alguma coisa sobre o que vai ser feito no futuro. Mas eu não dou nenhum detalhe, ok? Então você pode ver aqui, essas sessões, como eu já mostrei antes, tem um template que sempre tem uma introdução. Uma coisa que parece estar faltando aqui é related work, né? A gente não viu em lugar nenhum related work aqui, mas eu tenho aqui os requisitos do framework, uma ideia de como é que eu vou satisfazer os requisitos. Eu apresento a minha solução, que é o próprio framework. Depois, eu mostro um exemplo de como isso seria usado, quais são os resultados e a validação do trabalho, e as conclusões e as referências. Não tem apêndice nesse caso. Então você vê que em 1,5 páginas, mais ou menos, eu escrevi o artigo todo, embora não tenha detalhe, e as frases aqui não são muito importantes, são as ideias que são importantes. Vamos ver como ficou a segunda versão. Aqui está a segunda versão do mesmo artigo. Aí você vai ver que na introdução, onde eu tinha uma breve descrição do que haveria na introdução, aqui eu já estruturei mais. Eu já tenho todas as ideias que devem ser apresentadas no artigo, na ordem em que eu devo falar. Eu primeiro vou falar de IT Business Alignment, depois eu vou falar de métodos para gerenciar a infraestrutura de TI usando uma perspectiva de negócio. Depois eu vou falar de Business Impact Management, assim por diante, até descrever, lá embaixo, descrever a estrutura do artigo. Então aqui eu já tenho muito mais detalhes do que a primeira versão, mas eu ainda tenho, eu não tenho frases completas, eu só tenho a ideia de que eu vou falar,
a sequência das ideias, principalmente, porque agora eu posso ver se a coisa se encaixa bem, se a sequência é lógica. Quer dizer, será que falar de Business Impact Management realmente merece estar aqui ou antes? Para pensar sobre isso, eu me pergunto, o que eu preciso que o autor saiba antes de eu falar de Business Impact Management? Na minha opinião, eu vou ter que ter falado de duas coisas antes de ter falado de Business Impact Management e assim por diante. Então, eu penso sobre a estrutura lógica simplesmente vendo as dependências entre as ideias, quem deve vir primeiro, quem deve vir depois, de forma a deixar o leitor acompanhando as ideias uma após a outra de forma clara. Se você fizer isso direitinho, o seu paper vai sair um pitel. Continuando, eu vou descer até o fim, mas a ideia já foi passada. Você vê aqui que quando eu falei antes de Framework Requirements, agora eu tenho os requirements já elencados. Eu tenho 8 requisitos, cada um tem um nome, eu já falei o que são, o que é cada requisito. Eu não estou explicando cada requisito em detalhes, só estou dando uma breve explicação, uma breve frase dizendo o que é cada um. Da mesma forma, você vai ver que eu estou usando para cada seção e subseção bullets, né? Eu estou usando bullets aqui, uma lista de ideias na ordem correta para poder escrever. Aí você vê a mesma coisa se repetindo para cada um das seções e subseções. Então, o artigo está ficando bem maior. Ele já está completamente estruturado, com todas as ideias que serão apresentadas na ordem correta. Quer dizer, na ordem, eu espero que seja a ordem correta, mas quando eu for discutir com meus coautores, a gente vai poder discutir justamente sobre uns detalhes, mas sem eu ter perdido tanto tempo na língua, né? Pensando sobre as frases exatas. Isso é uma coisa que vem depois, quando a estrutura está bem fechadinha. Então você vai ver aqui, seção 5, tem resultados, validação, tem informação sobre como isso é feito, quais são as conclusões. Lembra que eu tinha 3 grandes perguntas? O que a gente conseguiu fazer, quais são as consequências, o que faremos no futuro. Agora eu dou as ideias que serão apresentadas aqui. Mais uma vez, as referências não estão aqui elencadas ainda nessa versão. Quando você vai para a terceira versão, aqui está ela, você vai ver que agora está quase todo escrito. O abstract já foi escrito, eu tenho frases completas agora, eu não incluí ainda todas as referências, tá? Em amarelo é só para me lembrar de colocar essas referências. Mas eu talvez não tenha todo o texto escrito, mas quase todo o texto escrito. Você pode ver, esse artigo que eu estou mostrando aqui no vídeo, você pode ver na página da disciplina, você vai ter acesso ao texto completo se você quiser. Aliás, você vai ter que fazer isso porque tem um exercício a ser feito que envolve este artigo. Muito bem. Finalmente, depois de muitas versões, depois de um vai e vem com meus coautores, na versão 11, eu cheguei então na versão 11 a este artigo aqui, que está, que é um relatório técnico, que, como você pode ver, tem o mesmo título, tem alguns autores que pintaram de repente, eles tiveram um valor agregado ao artigo no final, eles contribuíram no final da escrita, e vocês podem ver que agora eu tenho um abstract completo, informação completa, as frases completas, todas as referências aqui são dadas perfeitamente. Você vai ver também que eu tenho figuras. Se eu fosse reescrever esse artigo agora, eu bolaria as figuras bem antes. Eu acho importante você bolar as figuras na primeira ou segunda versão, porque elas ajudam a criar a estrutura do seu artigo. E você vai ver que também no final todas as referências estão aí presentes. Muito obrigado.